Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, programa Mais Saúde, mais uma vez entrando na sua casa aqui pela TV Canção Nova, que comemora os seus 30 anos. E entrando aqui no Brasil e lá em Portugal, né? Um beijo para os nossos irmãos portugueses. Aliás, o nosso convidado esteve num congresso há um tempo atrás aí em Portugal. Quem fosse de lá estaria vendo o professor Cícero Coimbra. Como é que foi, professor, o congresso que o senhor esteve em Portugal este ano? Foi muito bom. O senhor levou os seus conhecimentos da vitamina D? Sim, essas coisas que nós estamos discutindo aqui que foram apresentadas no congresso, e da importância de você corrigir as deficiências de vitamina D, dando 10 mil unidades de vitamina D para todas as gestantes, para você ter uma geração, imagine que sonho, você ter uma geração de pessoas superdotadas, emocionalmente estáveis, felizes, né? E não uma quantidade enorme de autistas, que é o que está se delineando em consequência dessa deficiência. Pois é. E hoje o nosso tema vai ser muito interessante, porque eu sou apaixonada na fitoterapia pelo alecrim, mas dentro da nutrição eu sou apaixonada pelo magnésio. E eu sempre brinquei, porque eu digo assim, você está em aula de bioquímica, o professor pergunta alguma coisa, fala magnésio que você acerta, porque o magnésio, gente, entra em tudo. E eu sei que também é algo que o senhor gosta de falar a respeito. Me conta sobre o magnésio na sua visão, professor. A minha visão depende da experiência de vida que eu tive com o próprio magnésio. Conta pra gente. Não, é outra vida. Você corrigir essa deficiência que afeta 80% da população ocidental, né? De uma substância, de um simples mineral extremamente barato, que participa simplesmente de todas as rotas metabólicas em todas as nossas células. Se a gente fosse apenas dar um simples exemplo, nós veríamos que a substância que é usada como uma espécie de fonte de energia produzida a partir dos alimentos que nós ingerimos, né, que é uma substância chamada ATP, conhecida pela sigla ATP, ela não funciona sem magnésio, sem que tenha magnésio ligado a ela. E o que nós fazemos nas nossas células sem energia? Nada. Então, esse é apenas o exemplo mais simples, mais inquestionável da importância do magnésio para a saúde humana. O cérebro é um dos órgãos que mais sofre com a deficiência de magnésio. Não há como você se manter emocionalmente estável ao enfrentar problemas, e todos nós enfrentamos problemas, a vida sempre nos coloca à prova para saber o quanto aprendemos em termos de nos manter, vamos dizer assim, estáveis, emocionalmente estáveis, apesar dos problemas que estão acontecendo, mas isso se torna uma tarefa muito, muito, muito difícil quando 80% da população é deficiente de magnésio, que é necessário para você produzir seus neurotransmissores. Tal como o metilfolato é necessário para você produzir neurotransmissores, a mesma coisa, você precisa de todos, ele participa de todas as rotas metabólicas, inclusive daquelas que são necessárias para a produção de neurotransmissores. Nós falamos aqui sobre epigenética. Nós falamos sobre epigenética e dissemos existem grupamentos químicos que são colocados no nosso organismo coloca nos genes que estão alterados, para que eles não se expressem, para que nós não fiquemos doentes. Ora, nós não conseguimos produzir esses grupamentos químicos sem o metilfolato e sem o magnésio. Então, o magnésio participa de tudo, inclusive disso, participa da nossa epigenética. Nós precisamos do magnésio para manter em silêncio os nossos genes alterados. E por que a população, 80%, está em deficiência? Porque, veja bem, como Deus faz as coisas bem feitas. Eu estou olhando uma folha verde, uma clorofila que tem no centro um magnésio, e por acaso naquela folha verde nós temos folato. Então, ali nós temos tudo, se nós comermos folhas verdes. Mas o senhor coloca como a deficiência nutricional por falta de uma alimentação mais adequada, esses 80% da população que não atingem os níveis adequados de magnésio, ou mais alguma outra razão?
São várias razões, né? Talvez essa que você está mencionando seja a principal delas, né? Se criou o termo junk food, né? As pessoas comem coisas que têm muito pouca verdura. A verdura, a folha verde, ela possui a nossa principal fonte de magnésio. E a folha verde crua é a nossa principal fonte de metilfolato. Então, nós precisamos consumir folhas verdes cruas para que você tenha a quantidade adequada de magnésio. O magnésio é necessário para você transformar a vitamina D na forma ativa. Sem essa transformação, você se torna resistente aos efeitos da vitamina D. Então, até isso, a falta de magnésio favorece a ocorrência de doenças autoimunes via dificuldade de ativar a vitamina D, que é o grande imunomodulador. Outra grande causa disso são o consumo generalizado de refrigerantes, principalmente refrigerantes de cola. Pois é, e hoje tem pessoas que bebem refrigerante achando que estão bebendo água, que então eles completam aquele X de água que precisam através desse tipo de bebida. Quer dizer, isso acaba então com o nosso magnésio. Sim, porque os refrigerantes, principalmente os refrigerantes de cola, né, são ricos em ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico, ele reage com o magnésio que está na nossa alimentação. Ele forma fosfato de magnésio. O fosfato de magnésio não é absorvido. Então, na realidade, quando você está ingerindo refrigerantes, principalmente refrigerantes de cola, você está anulando a absorção do seu magnésio, que é tão importante para absolutamente todas as rotas metabólicas em todo o seu organismo. Então, é correto dizer que se temos alguma dessas mães e avós que estão aqui nos assistindo e elas veem que os netos e filhos só tomam refrigerantes à base de cola e elas estão com a vitamina D baixa, muito provavelmente em função disso. Sim, sem Porque dúvida. o magnésio, estando baixo, não sendo absorvido, não participa dessa conversão, né, da vitamina D. Uma terceira causa seria o uso crônico de determinados medicamentos. Por exemplo? Né? Por exemplo, os chamados inibidores. Prazóis. Exatamente. A gente já fez vários programas falando dos prazóis, né? Todos os médicos aqui já falaram dos prazóis, então fique à vontade. Tá. Falaram mal, eu espero. Claro! Sim, porque... O que a gente mais quer é libertar essa população disso. Causa demência. Sim. Então, o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol são medicações que são consumidas quase que inevitavelmente pela grande maioria da população. Um médico mal avisado a respeito disso, ele prescreve uma medicação que ele julga que pode provocar um mal-estar gástrico, ele prescreve um protetor gástrico, que causa câncer gástrico. Ou demência no futuro. Porque o grande problema, professor, que eu tenho uma ficha no consultório, que o paciente chega e escreve tudo que ele está tomando. Aí, quando eu vejo o prazol da vida, tá assim, foi o médico certo que prescreveu há 20 anos. Aí eu pergunto, há 20 anos você está tomando isso? Eu falei, seu médico está sabendo disso? Falou, não, é que ele prescreveu para 45 dias, eu deveria voltar, mas eu me senti tão bem. Não, ele não se sentiu tão bem. O problema é que, como bloqueia a absorção de magnésio, você começa a ter refluxo se você parar. Porque a falta de magnésio provoca refluxo. Exato. Então você cria um crime perfeito, porque uma vez você começando a tomar, você não para mais. Perfeito. E aí só vai parar mais quando todos os seus problemas subitamente se resolverem, porque você pode ter uma arritmia cardíaca, seu coração dispara, seus coronários se fecham e você morre subitamente. Assim, simples assim. Realmente, eles falaram todos mal. Gente, o programa Mais Saúde é cada dia mais gostoso e eu fico muito feliz de poder receber profissionais como o professor Coimbra, que conseguem, assim, trazer informações tão importantes. E hoje o que nós aprendemos é parar de tomar refrigerante à base de cola, comer mais folha verde escura, bendito suco de couve, e cuidado com os prazóis da vida. Perfeito? Perfeito. Obrigada, professor. Tchau. Até o próximo Mais Saúde. Anota tudo.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.